Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, hein? Pandemia aí, né? Deixa eu falar pra vocês aqui. Há uns dias atrás eu fiz uma pergunta, uma enquete no Instagram sobre o X ou o X, né? O que vocês sabiam a respeito, se vocês sabiam o que era. E a grande maioria, na realidade, eu acredito, eu não lembro agora exatamente a porcentagem, depois eu vou dar uma conferida lá. Mas se não foi 100%, foi muito próximo desse número, que não sabiam o que era. E teve duas pessoas que responderam que não sabiam, mas foram pesquisar e me chamaram depois para me agradecer por ter pontuado lá isso, porque eles ficaram com curiosidade, foram pesquisar e viram que é um assunto super interessante que as pessoas precisam saber. E alguns deles pediram que eu falasse a respeito, né? E eu resolvi fazer um vídeo. Por quê? Eu tô postando alguns materiais de aula e tem gente me perguntando, que começou a seguir o canal, e me perguntando por que não tá no canal. Como é aula, eu estou disponibilizando o link somente para os alunos, porque são assuntos muito próprios de uma grade curricular. Então pode ser que vocês não vão conseguir aproveitar bem o conteúdo porque falta uma parte ou porque não vai ser dado continuidade. Então, para unir o útil ao agradável, eu vou fazer um vídeo para falar do X e postar no YouTube lá como público para vocês assistirem, se assim quiserem. E aí, o que é o X, né? Para quem pesquisou aí, a tradução, ele é uma sigla, né? E a tradução dele é experiência do usuário, né? Em inglês fica User Experience, que é como o cliente se sente em relação a determinada marca ou produto. Por que é importante nós entendermos isso? Porque a experience, user experience ou experiência do usuário é algo que está muito em alta. Se você tem um pouquinho de curiosidade de pesquisar a respeito de marketing, pesquisar a respeito de empreendedorismo, você vai ver que o que mais tem se falado é do encantamento. O que é o encantamento? É um termo utilizado para relacionar você ter um cliente e você transformar aquele seu cliente em alguém que é tão encantado por você, tão encantado pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu serviço, que ele simplesmente não só consome de você, como ele se tornou um defensor da sua marca. A gente chama de advogado. Ele é um advogado da sua marca, ou seja, aonde ele estiver, ele vai falar bem de você e se ele precisar te defender, ele vai fazer. Então, às vezes, se alguém pontuar alguma coisa ruim, ele vai vir e vai defender você. Ele vai falar, não, mas é uma empresa boa. Às vezes foi algo que aconteceu no momento ali específico, porque ele valoriza tanto a relação que vocês têm, que ele se torna não só um cliente, como alguém realmente participante que parece que está muito mais interessado em que você dê certo como empresa do que só consumir o seu produto. Isso, gente, é algo que precisa ser trabalhado em todas as empresas. E aí eu vou falar especificamente aqui de Luiz Eduardo Magalhães, né, que é a cidade que eu estou no momento e que a maioria dos meus seguidores moram. Gente, vamos ser sinceros. Qual estabelecimento aqui que você pode dizer que você tem uma experiência mágica quando você entra nele? Mágica positivamente, tá? Lembrando que a experiência do consumidor, o X, ou User Experience, ela pode ser positiva ou negativa, ok? Não significa que tem que ser sempre algo bom. Só que, quando a experiência é ruim, o que acontece com esse meu cliente? Além dele não voltar, ele provavelmente vai advogar, só que agora contra mim. Então eu preciso entender que a experiência ela vai existir, independente de eu me esforçar para ela ser positiva ou não. Existe uma experiência quando um cliente entra no seu estabelecimento, compra o seu produto, consome ou compra o seu serviço, existe uma experiência. Cabe a você, enquanto empresário, enquanto empreendedor, transformar essa experiência em algo mágico. E quando a gente fala disso, é um dos cuidados que mais tem que ocorrer. Eu preciso entender que eu não estou falando do produto, tá? O produto, ele é uma parte. Por exemplo, vou na lanchonete, peço um lanche. Não é só o lanche. O lanche pode estar uma delícia.
Se o atendimento não foi bom, babou. Se foi cobrado um valor errado do meu produto, babou também. Se o lanche demorou demais para chegar, também. Se deixa eu ver o que mais pode acontecer. Se o local tava muito quente, muito calor, tava fora do conforto ali, né? Tava cheio de fumaça o local, tava com muito cheiro de fritura, o som tava muito alto, ou som desagradável pro ambiente. Aí por aí vai, a quantidade excessiva de coisas que podem acontecer. Pensa aí, todos esses exemplos que eu tirei, todos eles, praticamente esses últimos exemplos, não tem nada a ver com o produto final, ou lanche. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com o atendimento, tem a ver com o tempo de espera. Eu preciso entender que a experiência começa da hora que o cliente chegou até a minha empresa, até a hora que ele vai embora, até a hora que ele chega na casa dele. Para você ter uma ideia, até o trânsito na rua do seu estabelecimento pode influenciar. Por exemplo, você tem um estabelecimento, seu lanche é uma delícia, entrega rápida, preço acessível, mas a rua do seu estabelecimento tem um buraco enorme. Ah, o que eu posso fazer? Pode fazer alguma coisa sim, pode transformar essa experiência no mais positiva possível. Vai atrás dos governantes, vai atrás do prefeito, dos vereadores e tenta arrumar. Afinal de contas, tem sim um impacto. Eu posso evitar de ir num lugar ou eu posso sair do estabelecimento e cair no buraco. Aí eu caio no buraco, quebro o carro, chego em casa puta da vida e por mais que você não tenha nada a ver, eu vou associar. Eu fui com meu lanche, quebrei meu carro ali no caminho. Talvez eu evite de ir novamente no seu estabelecimento por causa do trauma que a ida nele me causou, mesmo que isso aconteceu só um pouco depois que eu saí dali, tá? Ah, tem um bueiro com cheiro ruim lá do lado, não precisa ser o seu bueiro, o bueiro do seu estabelecimento, mas o bueiro do lado tá com cheiro ruim. Ah, mas é da porta para fora. Não é assim que funciona. Eu, enquanto cliente, eu posso me sentir incomodado toda vez que eu chego ou saio do seu estabelecimento no cheiro de esgoto. Eu vou comer no seu estabelecimento e eu tô sentindo cheiro de esgoto. Não é legal. Local para estacionamento, a mesma coisa. Não tem como estacionar. Toda vez que eu venho comer aqui, eu posso às vezes desistir de comer no seu estabelecimento porque eu nunca consigo achar uma vaga lá. Não é bom para mim. Eu preciso transformar a experiência do meu cliente como um todo da melhor forma possível, pensando nos pequenos detalhes. Sabe como que a gente faz isso? É se colocando no lugar do cliente. Se eu fosse consumir naquele estabelecimento, se eu fosse comprar naquele estabelecimento, como eu gostaria que fosse desde a hora que eu saí de casa até a hora que eu fui embora? Todos os momentos. A gente tem que parar de achar que o momento é só o que você é só na hora que você já tá ali consumindo, ou só na hora que você comprou e saiu. Não, existe um conjunto que precisa acompanhar esse processo. Eu preciso buscar meios de fazer com que o meu cliente não tenha algo ruim para falar a meu respeito. E caso ele tenha, porque você vai falar para mim, André, não dá para ser perfeito o tempo inteiro. De fato, não dá. Só que a experiência não significa ter uma experiência boa, gerar uma experiência boa para o cliente, não significa que você vai eliminar. Eu poderia dar vários cases aqui de sucesso da cidade que aconteceu comigo, assim como eu posso dar vários cases de fracasso, né? Como meu vídeo, eu espero que muitas pessoas assistam, pelo menos vocês que pediram, que indicaram que eu fizesse. Eu vou falar dos exemplos bons, e vou falar nome, e vou falar dos ruins e não vou falar nome, tá bom? Porque eu acredito que eles possam melhorar e quem sabe me procurem pra isso. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu mais percebo que as pessoas não conseguem entender é o feedback do cliente. Você tem que tratar ele como um tesouro, sabe assim, como se te entregasse assim, deixa eu ver uma pedra preciosa na sua mão. E, gente, tem muito estabelecimento aqui na cidade que não consegue administrar feedback, principalmente os negativos. E quando você recebe um feedback negativo, você está tendo a oportunidade
de gerar uma experiência positiva para o seu cliente. Por quê? Uma coisa é eu reclamar. Vou dar um exemplo aqui para vocês clássico que eu passo. Eu odeio cebola, odeio com todas as minhas forças. Quando eu peço pizza, eu amo pizza de calabresa. E a pizza de calabresa compõe 99,9% das vezes uma quantidade muito exorbitante de cebola. Sempre que a gente pede pizza, eu reforço se eu pedir 4, 5, 6 vezes para tirar a cebola. Se preto pedir, eu fico o tempo inteiro falando. Você falou da cebola? Você falou da cebola? Falou. Gente, se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu deixei de comer por causa de cebola, não tá escrito no gibi. É muitas vezes. Ontem à noite a gente pediu pizza, pediu sem cebola, eu reforcei, preto reforçou, a pizza chegou com cebola. Eu não sei qual é o problema das pessoas, é só tirar a bosta da cebola. Tipo assim, não botar a cebola. Eu tô gerando economia pra eles, porque o preço da pizza veio mesmo, mas eles têm que socar a cebola. E parece que só porque eu pedi sem cebola, eles falaram assim, vamos botar o dobro de cebola, porque vem tanta cebola. Eu fiquei muito chateada ontem por causa disso. Eu não sou cliente que deixa de pagar por causa desse tipo de coisa, mas eu sou cliente que dá o feedback. Eu mando mensagem e falo, pedi sem cebola e veio com cebola. Você sabe o que eu espero? Eu não espero, gente, que a pessoa mande uma pizza de graça, tá? Eu não tenho esse sentimento de querer ganhar nada em troca. Só que a gente espera alguma ação que amenize, né? Que coloque panos quentes na situação. Afinal de contas, eu estou tendo uma experiência ruim com o seu estabelecimento. Nesse exemplo que eu acabei de citar, com o próprio produto. Você, enquanto empresa, tem que resolver o meu problema. Tem que resolver. Tem que mostrar para mim, pelo menos, o seu interesse em resolver. Entende? Pelo menos isso. Pelo menos gerar uma impressão de que você sente muito. Porque aí o cliente vai entender que as situações podem ocorrer, mas que você está se esforçando para que isso não ocorra mais. Enviar uma nova pizza pode ser uma ação. Ou gerar um bônus, né? Gerar uma bonificação para uma próxima compra. Qualquer ação que transpareça para mim que existe uma preocupação. Mas você sabe o que a maioria das vezes a gente tem de devolutiva? Sentimos muito. Vamos passar para a cozinha. Dane-se! Tipo assim, não é o que eu quero que você mostre pra mim como que você sente muito. O ser humano, ele gosta de sentir o sentimento dos outros. E só nas palavras, às vezes, eu não consigo fazer isso. A maioria das respostas que eu escuto é, sentimos muito, isso não vai acontecer mais. E sabe o que é pior? Acontece de novo. Então, assim, eu acho que as empresas, elas deviam colocar... Tipo, se salvar seu número lá, alguma coisa, bota bem grande uma observação. Não errar com esse cliente de novo. Não errar com esse cliente. Claro, você não vai errar com ninguém. Mas quando é aquele cliente que ele já reclamou uma vez, você tem que colocar uma observação bem grande assim, ó. Ter um máximo de atenção com esse cliente. Porque ele já tem uma experiência ruim. Se ele tá te dando uma segunda chance, meu amor, você tem que arrasar. Eu queria muito que o estabelecimento que eu reclamei da pizza... Ontem, quando eu pedisse a próxima pizza, eles mandassem um bilhetinho pra mim, eles mandassem um bombonzinho com um pedido de desculpas feito à mão, né? Oi, é fulano de tal, gerente do estabelecimento, eu gostaria de pedir desculpa pelo ocorrido da última vez. Para tanto, estou enviando um agrado, um bombom. Você entendeu? A gente tá falando de quê? 50 centavos, R$1 um bombom? Um papel escrito à mão, isso vai te custar quanto? Entendeu? Experiência do consumidor. Existiu um ponto ruim? Existiu. Mas quando eu me lembrar do estabelecimento, eu não vou me lembrar só do ponto ruim. Eu vou me lembrar do que ele fez para remediar essa situação. Para se desculpar comigo, tá? Só desculpa, gente. Vocês vão me desculpar, mas vocês vão me desculpar. Mas só desculpa não cola para cliente. É uma grande verdade. A gente quer ação. Porque desculpa é aquela coisa da boca para fora, as palavras o vento leva, né? Tem que ter ação. É igual a gente em casa, relacionamento, casal. Pede desculpa, a pessoa fala, não, estou cansada das suas desculpas. Eu quero atitude. É isso que a gente quer de um estabelecimento. A atitude que demonstre esse cuidado, tá? O cara foi lá no seu estabelecimento, teve um problema com atendimento, teve um problema com demora. Mostre pra ele. Dê um voucher pra ele voltar outro dia.
Eu teve um estabelecimento aqui na cidade que eu fiz um pedido e só perto já da hora de colocar pra fazer o nosso pedido, eles viram que não tinha um material. O cara voltou na mesa, o garçom voltou na mesa e falou: olha, infelizmente eu não consigo atender o pedido de vocês porque não tem o material. Pra mim, nem era um dos maiores problemas, porque tinha outras coisas que a gente pediu e ele não demorou pra entregar, porque quando foi fazer, tudo bem que já tinha uma fila de espera e ele já tinha avisado. Quando ele foi fazer, que viu, ele veio e nos avisou. Eu não tinha achado o maior dos problemas, tanto é que a gente pediu outra coisa. E aí ele voltou no final, quando a gente pediu a conta, ele voltou e falou assim: olha, como forma de pedir desculpa, porque a gente não havia verificado, tem aqui um voucher pra vocês podem voltar, tá, a partir de quarta-feira, para consumir o que vocês solicitaram com um desconto de 50%. Então o cara não deu, porque talvez o custo dele era muito alto para aquilo, mas pagar metade por aquele prato que eu estava com vontade, e eu havia falado no início que eu fui para lá para comer aquilo. Só que gente, eu como, entendeu? Com muito, nem parece que eu como, né? Porque eu só engordei acho que 10 quilos nessa quarentena. Então eu não me importei, entendeu? Eu gostei do outro prato que eu comi. Só que ele quis remediar uma atitude. Então, a experiência gerada, e olha que eu nem tinha ficado tão incomodada, mas ele quis evitar, já que ele sabe que eu sou uma cliente que vai com certa frequência lá. Então, assim, o que é a experiência do usuário? É um conjunto de ações. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa um comentário aí embaixo se vocês quiserem que eu faça mais vídeos a respeito, porque a experiência do consumidor é um mundo de coisas que a gente pode abordar. Tem os 10 passos, tem as 15 falhas, tem um monte de coisa que a gente pode falar, tá bom? Mas hoje eu queria só explicar pra vocês um pouquinho do que ela é e da importância que ela tem dentro das empresas, tá bom? Então esse vídeo foi pra você, e se você quiser a gente faz mais depois, tá? Beijo!